R$ 2 ou um vídeo misterioso? Vou dar um tempinho aí pra você escolher. Ah, com certeza um vídeo misterioso, né? R$ 2, né? Não dá nada, não. Então, olha só, gente. Eu vou falar nesse vídeo uma coisa bem interessante, que é uma coisa bem misteriosa mesmo, que é o nosso processo de despertar espiritual. Mesmo que você é cristão, católico, protestante, religioso, evangélico, crente, seja qual religião for, mas normalmente todos estão dormindo nessa matrix sem o conhecimento da mecânica quântica, sem entender que nós somos deuses e capenga, porque sofre muito. O universo vai dar um jeito de tentar despertar a gente, só que a gente vai ser ignorante e vai ignorar os sinais dele. E só hoje eu percebo todos os sinais que ele mandou através de pessoas, isso mesmo. Olha que interessante, gente, mistério de Deus. Pessoas vão cruzar o seu caminho e vão te falar coisas. Na hora você vai ignorar, só que vai ficar ali no teu subconsciente. E no dia, o tempo vai passar, os anos vai passar. E no dia que você despertar da consciência, você vai lembrar de todas as pessoas que passou pela sua vida e falou uma coisinha para te ajudar. Gente, é incrível, isso é mistério do universo. Depois, gente, vocês não tem como não acreditar que Deus é o universo, que Ele usa das pessoas, das coisas, dos animais, dos sinais, da natureza, para te trazer um recado. Então, eu vou passar nesse vídeo aqui todos os sinais que eu fui escutando ao longo da minha vida, de pessoas que cruzaram o meu caminho para me ajudar a despertar. A maioria foi tudo depois que eu divorciei, depois da minha separação. Então até o divórcio, até a separação também é para te jogar para o mundo, para você evoluir. Teve uma época que eu ainda era casada, eu morava em Curitiba, e lá no meu trabalho tinha uma pessoa falando para mim sobre sabedoria hiperbórea, roda de Sansara e dimensões. E eu boiei legal mesmo. E eu tava meio discutindo com essa pessoa, porque as minhas crenças eram Deus, Jesus, céu, inferno, minha religião, ponto final. Chegou uma hora da conversa que essa pessoa olhou pra mim e falou: "Ih, Cleo, não adianta. Não adianta, você tem muitas crenças ainda limitantes, você tá muito lá embaixo ainda, um degrau muito pequeno, não tem nem como conversar com você sobre isso." Mas, gente, ficou na minha cabeça essas frases: sabedoria hiperbórea, roda de Sansara e dimensões. Que só muitos anos depois, mais de 10 anos, e aquilo fica guardado, e a gente lembra que era o universo tentando nos colocar o conhecimento. E a gente estava dormindo, dentro de um sistema boladão religioso que fazia acreditar não em dimensões, mas céu e inferno. Não em prisão, de roda de Sansara. Não sabia nem o que existia isso. Depois, quando eu separei e vim para Foz do Iguaçu, eu conheci um gaúcho do Rio Grande do Sul e acabei indo lá conhecer ele e a gente teve um relacionamento de curto prazo. Tudo já o universo trabalhando também, gente. Porque daquela amizade, daquele relacionamento curto que eu tive com ele, eu lembro perfeitamente ele me falando sobre Anunnakis, sobre Enoque. E eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu era tão presa no sistema religioso, não sabia o que era Anunnaki, nem o que era livro de Enoque. Isso ficou claro para mim e ele me explicava sobre isso. Ele me explicava muitas coisas. Inclusive, chegou um dia que ele me falou o seguinte. Ele falou assim: "Cleo, teve um dia que eu estava no sol quente, em cima de uma escada, na construção civil,
E eu testei Deus, porque eu tava sofrendo muito naquele sol quente, queimando, suando, com sede. E eu comecei a testar Deus e falar, olhando para cima e falando: Deus, se você existe, me mostra um sinal agora, porque olha só a minha situação, esse trabalho sofrido aqui, onde eu me encontro agora. Só foi ele falar isso, me manda um sinal, a escada começou a virar e ele caiu num lugar como se fosse um feto de um bebê e tinha ferro da construção civil, daqueles grosso, em cada lado do corpo dele, e ele caiu bem no meio certinho. É como se Deus falasse: você tá me testando? Eu vou te mostrar quem eu sou. Eu sou aquele que te protege. Eu sou aquele que te livra. Se você cair ali, nenhum ferro te atinge. Então, isso aí ficou gravado na minha memória também. E é bom que eu nunca fiz teste com Deus, né, gente? Isso me colocou ali, saber que Deus tá comigo. Não precisa ficar fazendo perguntas, não. Se eu fizer pergunta, vai me acontecer umas coisas graves aí, um sustão daqueles. Ai de mim se eu duvidar que Deus tá em mim, que Deus tá em tudo, que Deus tá cuidando de tudo. Depois, o tempo se passou e eu conheci uma outra pessoa através da minha irmã. E ele era primo do marido da minha irmã. E ele também começou a falar muitas coisas que só hoje eu vejo que era mais um deusinho tentando me acordar. Ele falava assim: como que você consegue, Cleo, ficar nessa religião de crente aí, evangélico ainda? Você divorciou, ainda continua ainda congregando? Olha aqui a verdade, eu vou te falar. Perceba esses deuses sanguinários do Velho Testamento, um Deus que gosta de reverência, sangue, criancinha, sacrifício. Esse não é Deus, não. Deus é o todo, é o universo. E ele falava também sobre o Vaticano, falava de todas as precepadas que a Igreja Católica fez, que matou 400 anos mulheres, uniu com a política. É a pior corja, a Igreja Católica, Papa, tudo envolvido em coisas terríveis. São um bando de reptiliano vindo de lá, da maldade. Porque reptiliano não todos são da maldade também, né, gente? Não podemos confundir. Então, tudo isso que ele falou, eu ficava indignada. Aí eu falava pra ele: mas como que pode? Eu que estou certa, eu estou no caminho, na minha religião. Então você não acredita nem em Deus, nem na Bíblia? Quem é Deus pra você? Ele falava: Deus é o todo, Deus é nós mesmos. Eu falava: não, pelo amor de Deus. Como que eu vou namorar com um cara desse? Tô ficando com ele, tô começando a gostar dele, mas olha só as crenças dele, totalmente. Eu ficava indignada e falava com ele assim: mas então você não acredita em nada? Você não acredita nem na Bíblia? Ele falou: claro que não, é um livro manipulado também. É um livro que também é manipulado para escravizar a massa. Tem alguma verdade ali? Tem, mas é um livro científico, um conjunto de vários livros para vocês estudar só. Mas não que aquilo ali é uma ponte que leva a Deus. E ele falava essas coisas, gente, eu ficava indignada. Tão indignada a ponto que eu larguei dele. Fiquei brava, sabe? Fiquei estressada. Falei: nossa, não combina com as minhas crenças. Só que quem estava certo era ele. Eu que estava, ó, lascada ainda, amarrada no sistema religioso. Aí depois disso, gente, o universo me levou para um lugar onde eu fui refrescar minha cabeça, eu fui sair ali da Matrix, relaxar um pouco, esquecer de tudo. Eu fui pro sítio, foi onde a minha frequência aumentou e eu comecei ali entrar em equilíbrio pela primeira vez, saindo daquela roda de hamster que é trabalhar para ganhar pouco, escravidão, sem tempo nem para pensar. Pra gente evoluir, a gente tem que entrar em equilíbrio. Só que o sistema rouba nosso tempo, né? Então, depois disso, aconteceu que eu conheci também uma pessoa que ele se intitulava como ateu.
E ele se intitulava como ateu e eu achava muito estranho, porque eu acreditava em Deus. E eu falava pra ele, mas como que você não acredita em Deus? Ele falava, claro que não, porque Deus, se existe Deus, Deus é uma energia, é uma consciência maior. Não esse Deus que vocês acreditam, parece um avatarzinho lá, um velho sentado, numa barba branca, num trono. Isso aí tá errado, isso são crenças limitantes. E ele falava de um jeito meio debochado, gente, que ele insistia. Às vezes eu tava na casa dele, né, ele me chamava pra ir lá. Aí eu tava lá com ele, né, a gente tava tendo um relacionamento também. E todo relacionamento caía na armadilha de uma pessoa falando coisas pra mim contra minhas crenças e dava aquele atrito. E não, era Deus cuidando de tudo pra minha evolução, pra me despertar de toda a ilusão que eu estava. Estava ceguinha no sistema, dominada, implantada em mim, ali, um drive ali, uma programação, né? Então, ele falava, chegou um dia que ele começou a falar, quando eu estava na casa dele, ele começou a falar sobre as crenças religiosas, começou a falar mal das crenças religiosas. Começou a falar sozinho, já que eu não entrava na onda mais de conversar com ele, começou a falar sozinho, assim, perto de mim. Ah, eu fiquei nervosa. Eu juntei as minhas coisas e saí na mesma hora. Chamei um Uber. Falei, não precisa nem me levar hoje. Eu vou chamar o Uber e vou embora. Saí de lá braba, saí chutada. Acho que foi a última vez que a gente se viu. Até porque deu atrito ali também. E não, gente, era sempre o universo preparando a minha evolução. Então preste atenção. Tudo o que acontece na vida de vocês, tudo é o universo colocando pessoas para falar uma coisinha aqui. Mais pra frente aparece outro colega de trabalho, fala uma coisinha ali. E desde criança eu percebi uma coisa, gente. Eu percebi que eu era muito especial, muito mais do que as minhas irmãs, meus irmãos, eu era diferente. Por que eu falo isso, gente? Quando eu era moça, tinha uma pessoa lá, um homem moreno, casado, que ele era da mesma igreja que a nossa, e ele era uma pessoa muito ruim. Ele machucava os animais dele, ele batia muito no cavalo dele, e batia muito nos filhos dele, tinha 4 filhos. Um dia ele estava em casa, e ele começou a olhar pra mim, Aí ele era meio caolho, né, gente? Ele tinha um olho assim, que olhava pro outro. Eu achei estranho, né, aquele olhar estranho assim, já olhando pra mim ainda. Eu fiquei boladona. Aí meu irmão tava perto e meu pai. Aí ele falou assim, gente do céu, vocês não estão vendo? Essa mulher tem uma luz, essa menina tem uma luz. Brilha o rosto dela, brilha. Aí meu irmão começou a tirar sarro ainda, dar risada, né? E eu fiquei assim, só observando, né? Pra ver o que estava acontecendo. Aquilo ali ficou na minha cabeça. E todo lugar que eu andava, eu era muito respeitada, como se eu fosse uma pessoa especial, superior, sendo que eu era uma pessoa simples, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu estava nas religiões, casada, trabalhava ali de empreguinho, né? Telemarte, vestia as roupas simples, morava perto de uma favela. Então, eu era uma pessoa simples naquela época, muito simples, né? Tinha uma certa humildade, mas as pessoas me olhavam de forma diferente sempre, eu percebia sempre isso. Não é que eu tô me achando não, gente, mas eu sempre percebi isso em várias situações, Os irmãos da igreja, por exemplo, é sempre mexeriqueiro, né? Gosta de ficar falando, perguntando. E eu não, eles sempre respeitavam. Sempre, nunca tive problema com essa irmandade toda, que eu era dessa religião, nasci lá. Eles sempre me tratavam com muito respeito. Teve um dia que eu conheci uma pessoa que eu tava no sítio, e
E conheci ele era colhedor de soja, era um rapaz humilde. Tive uma amizade com ele, um breve relacionamento. E ele olhava pra mim de forma espantada. Ele falava, mas por que você está aqui? Eu falava, mas como assim? Não tô entendendo. Ele falava, você. Eu falei, mas o quê? Eu não sei o que você tá falando. Vim aqui pro sítio pra refrescar minha cabeça, porque passei por muitas situações. Estou aqui pra entrar em equilíbrio. Dele, não, você não tá entendendo. Você tem um propósito muito grande. Eu não sei te explicar. Ele falava assim. Ele tentava me dizer uma coisa, só que ele não conseguia dizer. É como se ele soubesse de forma intuitiva que eu era uma pessoa, sei lá, de outro planeta, que vim para uma missão, que tem um futuro grandioso, que o universo vai me usar, alguma coisa assim, só que ele não conseguia explicar. Ele chegava a balançar a cabeça. Ele falava, não sei o que você tá fazendo aqui. O teu lugar não é aqui. Eu falava, mas eu gosto de você gosta de mim, então meu lugar não é nem com você? Ele falou, claro que não. Teu lugar não é aqui, não. Teu lugar é lá, em cima, no pódio. Eu não sei, vai acontecer alguma coisa. Você vai saber o que eu tô falando. E eu ficava intrigada, gente. Porque assim, no meu coração eu sabia que eu era especial sempre, né? Sempre prezei pela justiça. Sempre fui uma pessoa muito leal, transparente. As coisas que eu não conseguia ser leal, que é, às vezes, muitas falhas, né? Fazer fofoca, eu roubava lápis de cor na escola, borracha, né? Ficava roubando essas coisas. Tudo isso eu fui trabalhando muito até se livrar desses espíritos. Fofoca foi difícil, gente. Fofoca é uma coisa que é um espírito bem fodão, né? Você tá tentando se livrar, daí vem aquela irmã da igreja, fofoqueira, fala mal lá dos outros pra gente. Aí a gente não sabe. Você não sabe, daí você fica olhando, dando atenção, se você fica concordando, ou se você dá uma cortada ali e fala assim, não quero falar sobre isso não. Normalmente a gente tem vergonha, né, gente, de cortar o fofoqueiro. Só que enquanto não corta, fica na energia daquilo ali e se envolvendo com aquilo, daqui a pouco tá no meio de grandes confusões, né? Então, gente, olha só, temos que prestar atenção no seguinte: o amor do universo por nós está em tudo, Deus é o todo. Então vamos prestar atenção em cada pessoa que vem até a nossa vida, cada pessoa que cruza nosso caminho, que passa, fala alguma coisa, sempre é para o nosso bem, para nossa evolução. Até mesmo um relacionamento abusivo, que você às vezes guardou mágoa, aquela pessoa veio porque você vibrava aquilo, aquela pessoa veio até você para te ensinar algo, para espelhar você. Às vezes você começa a ver defeitos na outra pessoa e dá aquele atrito, fica de treta, mas o culpado não é ele que veio, não é ele que é ruim, é você que vibrava tal coisa aqui que atraiu ele para mostrar o que tá aqui. Então preste atenção, tudo que você vê no outro e te incomoda, que você acha ruim, que te incomoda, que está contra teus princípios, normalmente o que você está vendo no outro que está te incomodando, o problema não é no outro. É aquilo que você precisa corrigir em você. Entenderam? Você está vendo aqui um homossexual, isso está incomodando você. Você está querendo ter treta com ele. O problema não é com ele. O problema é você que tem que se curar e aprender a amar. Aprender a aceitar todas as pessoas assim como elas são. Se a outra tem uma tatuagem, colocou piercing até dentro do nariz, o problema não é com ele, o problema é você. Seja mais leve, compreensivo, entenda todas as consciências, nós somos livres para fazer o que quiser do nosso corpo.
só porque você tem uma doutrinação, um dogma a seguir que te deixa assim dentro de uma capa quadradinha, por que que você vai criticar o teu irmão que nasceu dentro de outro tipo de consciência e tem dentro do seu campo a liberdade? Então você precisa corrigir em você tudo que você incomoda no outro. Tudo que o outro tá te incomodando é aquilo que você precisa corrigir em você. E é por amor, porque você precisa evoluir, você precisa sentir mais leve, entender que o universo é o todo e o que importa é o amor, é a compaixão, é a gratidão e é o respeito pelos nossos irmãozinhos, nossos semelhantes, que de acordo com cada consciência, você pode ser uma pessoa ruim. Só por causa da sua consciência ser limitada. Que proveito vai ter nisso? Que de acordo com a sua consciência te transformou em um homem mau? Uma mulher má? Normalmente, sempre é assim, um religioso cheio de dogmas e doutrinas a seguir, todo podado, tudo isso não pode, aquilo não pode, ele até segue, ele até tenta, mas quando ele vê o seu próximo, todo liberdade, livre, fazendo tudo aquilo que ele não pode fazer, que ele julga que é pecado, que Deus julga que vai para o inferno se fizer, então ele olha no outro, ele vê o outro como sujo do mal indo para o inferno. Então quem está errado? Quem está errado é apenas quem está nas crenças limitantes. Porque normalmente esses dogmas e essas doutrinas foram tudo implantado em você de propósito para te deixar realmente um robozinho repetitivo que guerreia, que luta entre uns aos outros, se tornando uma pessoa má, uma pessoa ignorante, achando que está no caminho da luz, só porque segue, arrisca dogmas implantado no seu chip da sua programação. Quantos se tornaram quase um capiroto assim? Evangélico, podado, cristão? Quantos até mataram mulheres em fogueira, dizendo ser cristão? Ah, era católico, mas e os evangélicos não? Claro que sim. Talvez pior ainda. Porque por julgar o outro como pecador, desviado, caído, condenado ao inferno, excluiu e não acolheu mais, não amou mais, jogou fora. Deixou à própria mercê. A pessoa estava sofrendo porque perdeu o amor dos seus irmãos e era tão acostumada a um grupo que agora, excluído do grupo, não consegue sobreviver e entrou em depressão. Teve alguma compreensão dos irmãos? Dos seus ex-irmãos? Não. Teve só julgamento. Quantos não morreram assim também? Então não são só os católicos. Essa maldade está em todas as religiões. Enquanto a pessoa não desperta da consciência para a unidade e se torna livre desse sistema religioso, sem nenhuma religião, livre. Apenas vivendo sobre princípios. Enquanto essa pessoa não desperta para isso, ela continua se achando a maior santa, o maior santo, caminhando rumo aos céus, que vai bater as asinhas ou ir dormir quando morrer, mas normalmente a maioria vai para um estado umbralino,
nem faz a passagem. Quantos assim? Muitos. Cresci ouvindo pessoas comuns do ministério, pessoas que eram da piedade, ancião, depois que morreu, ou antes de morrer já avisou que foi para uma estação umbralina. Porque ao invés de amar, não amou, odiou, só foi perceber isso no final da vida. Porque em vez de ajuntar, não ajuntou, espalhou. Em vez de ver o outro como um deusinho, viu o outro como separado de nós. Em vez de viver uma vida de paz, viveu uma vida de guerra, de separação e de dualidade. De que adianta viver uma vida iludida, na ilusão, na cegueira? De que adianta? Então, meus irmãos, preste atenção durante o teu caminhar, todas as pessoas que vão passando pela sua vida. Muitos vão deixar sinais para você despertar. Basta você ir percebendo. Mesmo que você tá tão cego que não vai absorver na hora. Com o tempo você vai, no dia que você for despertando, vai vindo todas essas lembranças e você vai ver como Deus cuida de todos os detalhes. Deus usa das pessoinhas. Tudo é Deus. Deus é o todo. Então Deus está em tudo e Ele usa de cada um para te ajudar a ir despertando da consciência e voltando ao estado natural, o estado racional, o estado que éramos, relembrando a sua real origem, que você vai despertando da consciência crística e vai abrindo os olhos e vai enxergando a verdade. Não esqueça de curtir aqui o vídeo, gente, compartilhar com seus amigos, por favor, porque a gente tem que ter essa prudência. Todo vídeo que eu assisto, seja um mantra, seja uma bioquinesis, seja o que for aqui no YouTube, eu nunca esqueço de curtir, porque eu sei que eu faço a diferença naquele vídeo. Então eu sempre ajo com prudência. Eu queria que também vocês tivessem essa consciência que eu tenho, que é todo momento estar atento, cuidar um dos outros, tratar sempre com respeito, entendendo a unidade que somos com o todo. Então a cada detalhe, prestar atenção e curtir sempre, comentar, compartilhar com os amigos. Porque a nossa alegria seria ajudar. E fazendo isso também é ajudar. Entenderam? Então curta e compartilha com seus amigos para que vocês tenham aí a consciência de que tá ajudando alguém a expandir a consciência. E eles ouvindo esse vídeo, vai dar muitos insights, gente. Porque o universo me levantou para ajudar vocês a despertarem dessa consciência crística. E agora é a hora de despertar. E vídeos como esse ajudam vocês a ir encaixando todas as pecinhas e todos os quebra-cabeça. Curso de massagem tântrica está no link da bio, tá? Lá dentro do link da bio, não, perdão, da descrição desse vídeo, gente. Lá tá o meu contato também para quem deseja mentoria. Posso ajudar vocês a montar um negócio, assim como eu comecei do zero a ser terapeuta tântrica. E hoje tenho a minha clínica e já consigo ter tempo de sobra para vir aqui e ajudar vocês a expandir a consciência também. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. E eu consigo te ajudar a ter todos esses degraus aí, começar do zero também, assim como eu comecei, e ter o seu sucesso, tá bom? Gratidão, até mais, até o próximo vídeo. Namastê!